Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Esse momento, estamos na fase do básico, que é então o pré-requisito para que a pessoa então possa optar em fazer uma das habilitações dentro desse cronograma, ou melhor, desse programa que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, determina para que os profissionais tenham todos os requisitos mínimos necessários para trabalhar como mecânico de manutenção aeronáutica. Hoje nós estamos na disciplina Princípios da Inspeção e Documentação da Manutenção. Hoje é a nossa segunda aula e hoje nós vamos tratar a primeira parte do assunto inspeções. Cabe a gente, antes de começar a aula de hoje, ou o assunto propriamente dito da aula de hoje, é bom a gente fazer uma breve passada, recapitular de forma bem breve o que nós vimos na nossa primeira videoaula, onde nós tratamos sobre publicações e tratamos também sobre documentação da manutenção. Nessa aula, então, nós vimos o que são essas publicações, aonde abrangem os manuais. E aí nós vamos falar de manuais dos fabricantes. E quando falamos em manuais dos fabricantes, nós não estamos falando apenas do fabricante da aeronave, mas também nós vamos ver que há ainda os manuais dos componentes aeronáuticos. Ou seja, aqueles equipamentos que estão embarcados na aeronave. Como exemplo, nós temos essa imagem que está aqui no fundo, atrás de mim, é um painel de instrumentos e um console central de um helicóptero, aonde nós podemos observar vários instrumentos, como esses que eu estou envolvendo aqui do lado esquerdo, um painel múltiplo de alarmes. Podemos ver que há aqui no console central vários componentes de sistemas de comunicação e navegação. Então, esses são componentes. E os fabricantes destes componentes também publicam manuais de manutenção, seja um manual de instalação do componente na aeronave, seja um manual de manutenção, ou ainda de manutenção de linha ou manutenção relativa a uma revisão geral. Além dos manuais, as publicações também englobam boletins de serviço. Também essas publicações são editadas pelos fabricantes de aeronaves e componentes e, como o próprio nome já sugere, trata sobre serviços a alguma atividade de manutenção, normalmente, que não está contemplada no manual de manutenção. Ou ainda que é necessário que a informação de uma revisão do procedimento de manutenção seja passado para os operadores. O fabricante precisa passar essas informações de forma breve aos operadores daquele projeto, daquela aeronave, de forma que essa brevidade em mandar essa informação não dá tempo de esperar uma revisão do manual. Quando isso acontece, os fabricantes então emitem um boletim de serviço tratando sobre uma modificação de algum dos procedimentos de manutenção dos manuais ao qual aquele fabricante trabalha. Tá? Saindo um pouco dos fabricantes, mas ainda dentro de publicações, nós temos as ADs ou as DAs, né? DAs ou ADs, que nós vimos que são as diretrizes de aeronavegabilidade. Essa publicação é editada pela agência reguladora. E nós vimos também que as agências reguladoras são aquelas que certificam o produto aeronáutico
Então, elas são as primeiras agências, aquelas que certificam o produto aeronáutico, seja um equipamento ou seja a aeronave, são eles que emitem essas diretrizes de aeronavegabilidade no primeiro momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, agência reguladora da aviação civil no Brasil, certificou e certifica, né, aeronaves da Embraer. Então, se houver algum procedimento ou alguma alteração nos procedimentos normais de operação da aeronave, e que principalmente isso pode afetar a segurança de voo, e principalmente como o próprio nome do documento já dá indícios, afeta a aeronavegabilidade da aeronave ou do componente aeronáutico, então a agência reguladora, no caso a ANAC, emite uma diretriz de aeronavegabilidade. Então, a ANAC ela emite uma diretriz de aeronavegabilidade de aeronaves da Embraer, por exemplo, que é a agência reguladora do país de origem do fabricante, que no nosso caso é a Embraer. A FAA, que é a agência americana, ela vai regular, ela vai emitir DAs da Boeing, por exemplo, e de outras aeronaves fabricadas nos Estados Unidos. O mesmo se aplica para aeronaves fabricadas na Europa, só que agora o órgão regulamentador é a EASA, isso dentro da União Europeia. Tá? Da mesma forma que a gente trata de boletins, nós falamos da documentação da manutenção, as publicações elas estão dentro do que nós chamamos de documentação da manutenção, e além dessas publicações, há ainda o relatório de voo da aeronave, onde são registradas as principais informações da aeronave, como também existe o log, desculpa que eu escrevi errado, vou botar aqui, entre os documentos da manutenção existe o logbook, onde ficam registradas as principais manutenções ou as grandes manutenções, as inspeções periódicas, as manutenções programadas, que nós vamos ver essa definição daqui a pouco. Também fica registrado no logbook o cumprimento de boletins de serviço e ainda de diretrizes de aeronavegabilidade. Nós vimos ainda na aula anterior, tratando ainda sobre boletins de serviço, que o boletim ele pode ser recomendado ao cumprimento. O fabricante pode recomendar que o operador da aeronave cumpra, ou ele pode determinar, ou seja, ser um boletim de serviço mandatório. Normalmente, um boletim de serviço do fabricante ele é mandatório quando ele afeta a segurança de voo. E isso, por vezes, esses boletins que afetam a segurança de voo, eles têm como origem as diretrizes de aeronavegabilidade. Tá? Eu fui um pouco rápido nessa explanação porque é tão somente uma revisão, né, uma passada rápida, um overview daquilo que foram os assuntos tratados na primeira aula. Hoje, então, o que interessa para a gente, e eu vou aqui primeiro apagar a tela para ficar melhor a visualização. Hoje nós vamos começar a tratar a parte de inspeções. Ou seja, hoje que é a nossa segunda aula, a terceira e a quarta aula, nós vamos falar somente sobre inspeções. E essas inspeções, então, podem ser tipos, vamos falar sobre os tipos de inspeções em aeronaves e componentes. Tá? E aqui nós vamos ver o que é uma manutenção programada, o que é uma manutenção não programada. Vamos falar o que vem a ser, o que determina uma manutenção programada. E daqui para baixo, nós temos as inspeções que são chamadas de inspeções não destrutivas ou ensaios não destrutivos. Usamos a sigla END para esse tipo de atividade. Observem que temos uma gama bastante interessante de inspeções não destrutivas, temos partículas magnéticas, líquido penetrante, radiografia, teste ultrassônico, inspeções em materiais compostos e inspeções em soldas. Isso será todo esse assunto dedicado
na nossa quarta e última aula. A nossa quarta aula, então, será dedicada tão somente aos ensaios não destrutivos. Na nossa aula de hoje, que é a segunda, nesses tipos de inspeções, hoje nós vamos trabalhar o que nós chamamos de inspeções dentro da manutenção programada. Vamos entender o que significa essa nomenclatura e como que esses procedimentos são utilizados na aviação, ou melhor, na manutenção aeronáutica. Deixa eu limpar aqui o quadro de novo e vamos para o próximo slide. Quando nós falamos sobre tipos de inspeções, e aí como eu já falei, nós vamos falar basicamente sobre manutenção programada, o que precisa ficar na nossa mente quando nós escutarmos essa expressão manutenção programada? O nome já dá a dica, ou melhor, a expressão já dá a dica. Trata de uma manutenção que ela ocorre dentro de um programa, dentro de uma programação. Ou seja, são manutenções planejadas, basicamente planejadas pelo fabricante da aeronave, planejadas pelos fabricantes dos componentes aeronáuticos, mas também é uma manutenção programada, planejada pela agência reguladora ou a autoridade reguladora da aviação civil do país, que nós já sabemos que aqui no Brasil é a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E como que se dá a programação ou planejamento da manutenção programada? Ela se dá por intervalos, ou melhor, se dá por uma periodicidade. Quando a aeronave atinge aquela periodicidade, aquele tempo, aquela quantidade de ciclos, a aeronave então precisa passar por um procedimento de manutenção, onde vários requisitos precisam ser obedecidos, vários parâmetros e componentes da aeronave precisam ser verificados para ver se há falhas de funcionamento ou mau funcionamento, que são inspeções bastante abrangentes. Então, falar em manutenção programada é falarmos de uma periodicidade. Essa periodicidade, gente, ela pode ser por horas de voo, pode ser uma manutenção programada com periodicidade que nós chamamos de calendárica, ou seja, de tantos em tantos meses, ou de tantas em tantas semanas, ou de tantos em tantos anos é necessário efetuar uma inspeção na aeronave. E também pode ser por horas / calendário. Há ainda programas de manutenção que trabalham com essa mescla entre horas de voo e calendárica. O calendário, que pode ser em dia, como eu falei, pode ser em dia, meses, anos. E há ainda um programa de manutenção, ou uma periodicidade por ciclos de operação. E aí entendo esse ciclo de operação, desde o momento que liga até desliga, a quantidade de vezes que o trem de pouso estende e recolhe, pode ser o ciclo de operação. Esse ciclo de operação também pode se dar
pela quantidade de horas de operação, parece um pouco redundante, mas não é. Tá? Então, dentro desses tipos de inspeções, nós temos então a manutenção programada ou ainda uma inspeção programada, aonde de tanto em tanto tempo é necessário que seja feita uma intervenção de manutenção. Tá? Há ainda as inspeções especiais. Esse assunto nós vamos ver na aula número 3, na próxima aula. As inspeções especiais são quando elas são cumpridas, é uma intervenção de manutenção que ocorre quando alguma coisa, algum procedimento durante o voo da aeronave ocorre fora do previsto, ocorre fora daquilo, das condições ao qual o fabricante determina que a aeronave tem que voar. É o que nós chamamos de envelope da aeronave. O que seria isso, para no primeiro momento você entender, e nós vamos ver isso mais detalhado na próxima videoaula. A aeronave ela faz um pouso cujo o peso com o qual ela efetuou o pouso estava acima do limite estabelecido pelo fabricante. Então, foi uma operação da aeronave atípica, foi uma operação da aeronave anormal, ela foi uma operação que está fora daquilo que o fabricante determinou para aquela aeronave. Então, a gente cumpre uma inspeção nessa aeronave, chamando de uma inspeção de pouso duro, tá? Ou uma inspeção com sobrepeso, ou com, desculpa, não é bem a palavra sobrepeso, mas uma inspeção por ter extrapolado o peso limite da aeronave para pouso. A inspeção especial ela pode ser oriunda também porque a aeronave sofreu impacto de raio, ela foi atingida por raio, ou houve impacto com pássaros, turbulência severa. Esses são alguns exemplos, são algumas operações anormais que determinam que sejam feitas inspeções. Então, essas inspeções elas não têm uma periodicidade, elas não ocorrem a partir de determinados intervalos. Então, chamamos que é uma manutenção não programada, mas ela é especial. Ela é uma inspeção condicionada. Também usam-se muito essa expressão, uma inspeção condicionada. E essa palavra condicionada é o condicionamento. É como que a aeronave foi operada e aí então pode determinar uma inspeção especial. E temos aí as inspeções não destrutivas, os ensaios não destrutivos, que já estão elencados aí nesse slide, e nós vamos ver com mais riqueza de detalhes na nossa quarta aula. Tá? Como que nós estamos até agora? Tudo tranquilo? Eu estou conseguindo passar a informação de forma que estou sendo claro, objetivo, os senhores estão entendendo? Caso não estejam entendendo, não é possível, obviamente, que me façam perguntas em tempo real. Por isso que nós temos o Google Sala de Aula. Recorram ao Google Sala de Aula lá no mural, dentro da turma, da sala de vocês, da sala virtual, e apresentem ali as suas dúvidas. Tratando um pouco então dessa condição de inspeção, vamos ver o que o texto nesse slide nos apresenta. Com o objetivo de determinar as suas condições gerais, os Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil, RBAC, prevêem a inspeção de todas as aeronaves civis em locais específicos e intervalos, dependendo geralmente do tipo de operações em que estão envolvidas. O piloto no comando de uma aeronave é responsável por determinar se essa aeronave está em condições de voo segura, ou seja, se essa aeronave ela é aeronavegável, ou seja, as condições de aeronavegabilidade da aeronave. Inspeções mais detalhadas devem ser conduzidas por técnicos de manutenção aeronáutica, devidamente habilitados, pelo menos uma vez a cada 12 meses, enquanto em outras são necessárias a cada 100 horas de voo. Em outros casos, uma aeronave pode ser inspecionada de acordo com um sistema criado para garantir a inspeção total da aeronave durante um período por calendário ou por horas de voo.
Estes incluem fases para os tipos de inspeções. Para determinar os requisitos específicos de inspeções e regras, é necessário consultar os RBACs específicos que prescrevem os requisitos para inspeção e manutenção de aeronave em vários tipos de operações. Vocês observam aqui então que nesse texto introdutório ele fala dessa questão da manutenção programada, ou seja, dessa periodicidade em que a aeronave, ou que melhor, vejam que todas as aeronaves civis precisam passar por uma inspeção ou por uma manutenção programada. Que os regulamentos brasileiros de aviação civil, os RBACs, vão determinar que sejam feitas a cada 12 meses, ou seja, é o que nós chamamos das inspeções anuais, ou inspeções a cada 100 horas de voo. Um pouquinho mais à frente, vocês vão perceber que fazer uma inspeção anual demanda várias verificações em praticamente todos os sistemas da aeronave. Isso demanda tempo, isso demanda que a aeronave fique parada por longos dias, sem poder voar. E isso, obviamente, significa prejuízo para a empresa aérea, né? Que precisa, que capta os seus recursos financeiros a partir da operação da aeronave. Então é por isso que o texto fala que em outros casos uma aeronave pode ser inspecionada de acordo com o sistema criado para garantir a inspeção total durante um período por calendário ou por horas de voo. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes à frente, tá? E esse período calendárico ocorrendo por fases. Nesse primeiro momento, eu quero então que os senhores guardem esses termos a cada 12 meses e a cada 100 horas de voo, porque essas duas expressões trazem para a gente a ideia de programação ou de uma manutenção, desculpa, escrevi errado, de uma manutenção programada. Uma programação calendárica, anual ou 12 meses, ou uma programação, uma periodicidade, um intervalo por horas de voo. E aonde que eu encontro as especificações, os requisitos que vão determinar que é necessário que toda a aeronave civil, ou que todas as aeronaves civis, vejam aqui, e esse texto introdutório com essa expressão todas as aeronaves civis, ela foi tirada do material didático da FAA, dos handbooks de manutenção, de treinamento da FAA, e também estão nos regulamentos, basicamente um regulamento brasileiro de aviação civil, um RBAC, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, é necessário que uma autoridade reguladora, uma autoridade aeronáutica determine essa periodicidade, esse intervalo e determine ainda o que deve ser verificado. As empresas que operam as aeronaves, elas ficam tão somente presas às manutenções programadas calendáricas e por hora de voo? Não, como eu falei, entrarmos tão somente nessas duas possibilidades de manutenção trariam prejuízos financeiros para os operadores, para as empresas aéreas, por ter uma aeronave parada por um período determinado de tempo. Tá? Então vejam, falar em inspeções, como eu falei anteriormente, tem os seguintes tipos de inspeções. As inspeções de pré e pós-voo, o nome já dá a cola, né, em que momento realizamos essas inspeções, vamos falar delas. E nós temos, como eu falei, as inspeções programadas. Falar em inspeção programada é aquela que pode ser cumprida por hora de voo, ou calendárica, anual aqui, né, a palavra anual dá a dica que é uma inspeção por calendário,
Tá? Esses itens a serem verificados a cada 100 horas de voo anualmente, esses requisitos ou essas verificações, essas inspeções, elas podem ser desmembradas em intervalos tais que, durante a noite, por exemplo, a aeronave que não está voando, ela está cumprindo uma inspeção. Isso está dentro do que nós chamamos de inspeções progressivas e contínuas, que são bastante semelhantes, a não ser por um pequeno detalhe, uma pequena diferença que nós veremos mais adiante. E tem ainda as inspeções do altímetro ou do sistema do altímetro e do transponder. Falar nesses 4 tipos de inspeções, nós estamos falando então de manutenção programada. E a palavra programada para a gente aqui, então os senhores já guardem, que é por um determinado, é uma intervenção de manutenção por períodos. Períodos por hora de voo, períodos por calendário ou períodos por ciclo de operação. Há ainda as inspeções especiais, é um outro tipo de inspeção, não mais uma inspeção programada, porque não tem períodos determinados, mas aqui é de acordo com a condição de operação da aeronave. Ok? E as inspeções não destrutivas, os ensaios não destrutivos, assunto da nossa 4ª aula, não vou me ater, não vou gastar tempo falando sobre esse tipo de inspeção agora. Tá? Hoje, então, nossa 2ª aula, como eu já falei, o nosso escopo principal são as inspeções programadas e os tipos de inspeções programadas. Claro, com um adendozinho que eu já ia esquecendo. Primeiro temos a inspeção de pré e pós-voo. Então, inspeções de pré e pós-voo, nós vamos ver agora o que nós temos de definição quanto a isso. Os pilotos devem seguir uma lista de verificação contida em Manual de Operação do Piloto, ou Pilot's Operate Handbook, é o termo em inglês, a expressão em inglês, a sigla POH de Pilots, PO de Operating, e o H de Handbook. Handbook aí entendam mais ou menos como quase um caderno, né, com informações técnicas. Então, ele deve seguir uma lista de verificação contida em manuais de operação ao operar as aeronaves, que nós chamamos de manual de voo. O piloto precisa conhecer o manual de voo da aeronave a qual ele está em comando. A primeira sessão, e aí o material da FAA traz para a gente essa expressão primeira sessão, mas quando você tiver acesso a alguns manuais de voo, manual de operação da aeronave, vão perceber que nem sempre está na primeira sessão, tá? Que é essa verificação intitulada inspeção de pré-voo. Mas, em alguma das sessões do manual de voo, haverá essa previsão de uma inspeção que deve ser realizada antes do voo, como o próprio nome já diz. Então, no manual de operação, no manual de voo da aeronave, nós vamos ter um checklist, é o termo em inglês, uma lista de verificação, uma lista de componentes aos quais o piloto terá que fazer uma observação, uma inspeção visual para ver se não há nenhuma anormalidade. Essa inspeção de pré-voo ela ocorre fora da aeronave, de acordo com o desenho que está aqui atrás de mim. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre esse desenho. E também verificações dentro da aeronave, principalmente na cabine de comando. Tá? Observe nessa imagem aí que nós temos a aeronave toda envolvida por setas, né? E nós temos aqui as palavras start, que poderíamos traduzir como início, né? E aqui nós temos fim. Observem, por favor, que
Início e fim estão bem próximos, estão praticamente no mesmo ponto. E o que significa essa seta? Essa seta é que direciona o piloto a realizar o pré-voo da aeronave. Vejam, gente, é muito importante. Você deve estar pensando, peraí, Vicine, piloto vai fazer inspeção? Sim, ele vai fazer inspeção. Ele não vai efetuar manutenção. Mas o piloto é um profissional habilitado, competente, para verificar anormalidades na aeronave a qual ele voa. Tá? Ele não vai tirar pane, ele não vai saber fazer uma inspeção aprofundada, mas uma inspeção visual ele tem condições, de acordo com o checklist. Havendo uma pane ou uma necessidade de um pré-voo onde seja necessário fazer uma verificação mais aprofundada, aí então essa inspeção ela é cumprida pelos mecânicos habilitados. Que na maioria das vezes também esse pré-voo que o piloto faz, essa verificação ela vem após uma verificação que já foi feita pela manutenção e que já então garantiu a segurança da aeronave. Mas durante o reboque, durante o táxi da aeronave, alguma coisa de errado pode surgir nesse intervalo entre esse intervalo da verificação dos mecânicos e a operação propriamente dita da aeronave. Por isso, então, a determinação dessa inspeção de pré-voo por parte dos pilotos. Essa imagem mostra para a gente que esse checklist inclui uma seção de verificação chamado walk around. Termo em inglês para dizer assim, vamos dar uma voltinha na aeronave, né? Vamos realizar uma volta completa na aeronave. Então aqui o starter é onde o piloto ele inicia o pré-voo dele. Esse pré-voo ele faz o pré-voo estando com a lista de verificações, o checklist, aonde em cada um dos pontos ele tem no checklist o que ele tem que verificar. Então vejam, aqui na área do trem de pouso auxiliar, na perna do trem de pouso auxiliar, o que ele vai observar aqui? Ele vai observar o estado geral dos pneus, o estado geral da roda como um todo, né? Ele vai fazer verificações quanto possíveis vazamentos no trem de pouso. Ele vai observar se as portas que fecham o alojamento do trem de pouso, desculpa, eu avancei o slide. Se as portas não estão danificadas, os faróis, a perna do trem de pouso auxiliar, a perna dianteira do trem de pouso, estão os faróis de táxi, farol de aterragem normalmente. Saindo ali da área do trem de pouso, um detalhe importante, eu não estou sendo aqui abrangente e falando de todas as áreas que devem ser verificadas no trem de pouso dianteiro, tá? Eu estou aqui trazendo só alguns exemplos ou alguns componentes que quase que 100% são verificados em todas as aeronaves, mas de acordo com as particularidades de cada aeronave, é possível que ocorram diferenças entre pontos de verificação ao redor da aeronave. Acima do trem de pouso nós temos a área do radome, o nariz da aeronave, onde uma inspeção visual também é feita para verificar se não há moça, se não há amassado, se não há nada quebrado, se o radome não está solto. Em linhas gerais, toda a fuselagem da aeronave é observada no sentido de que não hajam carenagens, portas, nenhuma janela de acesso esteja aberta ou com folga. Tá? Continuando na caminhada aqui do piloto, na voltinha da aeronave, no walk around, ele vai verificar aqui atrás o que nós chamamos de uma escotilha, ver se ela está fechada. Ele faz uma verificação em toda a região do que nós chamamos de nacelle do motor. Ele vai observar a entrada de ar, se não há objeto estranho. Ele vai observar se não há nenhum amassado no nozzle
de entrada de ar do motor. Se for um motor turbofan, ele vai olhar as aletas, no sentido de que não encontre danos, moças, amassado ou até mesmo quebrado, ali as aletas do fan. E ele continua observando aqui o bordo de ataque da asa. Ele vai olhar a ponta de asa, né? Tip wing, e vai observando também aqui no bordo de fuga as superfícies de comando que estão no bordo de fuga. Depois ele vem para a perna do trem de pouso principal direita, basicamente as mesmas verificações que foram feitas na roda do trem ou na perna do trem de pouso dianteiro, que é a perna auxiliar, e assim ele continua realizando o seu walk around, verificando todos os pontos possíveis visualmente externos na aeronave, e a última etapa dele de verificação praticamente coincide com o início. Com isso, o fim do passeio ao redor da aeronave sendo no ponto de início, determina que o piloto fez toda a verificação da aeronave, passou por todos os pontos que o checklist do fabricante prevê. Tá? Isso então é a inspeção de pré-voo. Mas há ainda a inspeção de pós-voo. Vejam aí. Além disso, o piloto deve garantir... eu avancei aí, não é aqui. Além disso, mais abaixo. Depois de cada voo, recomenda-se que o piloto ou mecânico realize uma inspeção denominada pós-voo para determinar quaisquer problemas que podem exigir reparo ou manutenção antes do próximo voo. Tá? Então, além do pré-voo, é necessário fazer o pós-voo. É como se o piloto entregasse a aeronave ao final de um voo e dissesse, olha, de acordo com o checklist do manual de operação da aeronave, do manual de voo, está tudo ok. Não há nada, nenhuma anormalidade, nenhuma pane a relatar. Havendo, ele precisa relatar. Tá? A última palavra que vai dizer que a aeronave está aeronavegável é o piloto. O piloto em comando, ele tem a responsabilidade de dizer que a aeronave está em condições de voo. Ele é, a partir daquele momento, uma autoridade, porque ele vai operar aquela aeronave. Ele tem que garantir que a aeronave está segura, que ela está aeronavegável. Então, como que a manutenção garante ao piloto ou à tripulação que irá operar a aeronave de que a aeronave está aeronavegável, está em condições? É o relatório de voo, é o documento da aeronave, é o logbook, porque ali então a manutenção informa para o comandante. Comandante, a aeronave está aeronavegável. O responsável da manutenção assinou, garantindo a aeronavegabilidade daquela aeronave. E numa última análise, numa última inspeção, aquela um pouco menos abrangente, que é o pré-voo, o piloto então faz aquela última passada de olhos para fazer aquela verificação geral quanto ao estado da aeronave. Faz verificações de nível de combustível, fluidos, óleo, água, água potável, água de uma forma geral para lavatórios e todos os outros procedimentos. Ok? Então, falar em inspeções de pré e pós-voo, basicamente é uma inspeção para verificação do estado geral, uma inspeção visual feita pelos pilotos. Agora sim, então, entrando no primeiro tipo de inspeção programada, é então essa inspeção que ocorre a cada 100 horas de voo, ou seja, é uma inspeção por horas de voo, e uma inspeção anual, que nós estamos falando de uma inspeção por calendário. Tá? Estamos bem? Tudo tranquilo? Nós estamos aí com quase 40 minutos de vídeo aula.
eu não interrompo, eu vou continuar falando sobre os assuntos que nós temos que abordar hoje. Se você achar interessante, efetue uma pausa no vídeo, beba uma água, vá respirar, bate um papo com alguém, dá uma desplugada na mente e depois retorna. Se achar que está tudo bem, está tranquilo até agora, caminhe junto com a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Falar em inspeções de 100 horas ou inspeções anuais, manutenção programada, nós vamos voltar lá no nosso texto introdutório e aí, lembra-se que está escrito ali, ó, com o objetivo de determinar as condições gerais de uma aeronave, os regulamentos brasileiros de aviação civil, os RBACs, prevêem a inspeção de todas as aeronaves civis. E qual é, então, esse primeiro regulamento brasileiro de aviação civil que vai dizer, olha, todas as aeronaves civis têm que passar por uma manutenção programada, têm que passar por inspeções programadas para garantir a segurança, para garantir a aeronavegabilidade. Esse regulamento, então, é o RBAC número 91, cujo título é Requisitos Gerais de Operação para Aeronaves Civis. E o principal, um dos requisitos deste regulamento somente é permitido operar uma aeronave se, dentro dos 12 meses precedentes à operação, esta aeronave tiver sido submetida a uma inspeção anual, de acordo com o RBAC, ou Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 43. Daqui a pouco nós vamos ver o RBAC 43. E aprovada para retorno ao serviço por uma pessoa autorizada pela seção 43.7 do referido RBAC número 43. Dependendo do porte, do tamanho da aeronave e da operação da aeronave, essa pessoa autorizada é um MMA, é um mecânico de manutenção aeronáutica com as devidas habilitações para que então ele irá garantir, através de sua assinatura, o retorno da aeronave ao serviço, ou seja, diz que a aeronave está aeronavegável. Tá? Este regulamento determina ainda que somente é permitido operar uma aeronave transportando qualquer pessoa, exceto os tripulantes, com fins lucrativos ou dar instruções de voo paga em uma aeronave sob seu controle se, dentro das 100 horas de voo precedentes à operação, a aeronave tiver sofrido uma inspeção anual ou uma inspeção de 100 horas e tiver sido aprovada para retorno ao serviço de acordo com o RBAC número 43. A limitação de 100 horas de tempo de serviço ou de tempo de voo pode ser excedida por não mais de 10 horas enquanto em rota, caso seja necessário deslocar a aeronave para um local onde a inspeção possa ser realizada. No entanto, o tempo em excesso será incluído na contagem das próximas 100 horas de tempo de serviço. Vejam então, por vezes a gente observa o noticiário quando há um acidente aeronáutico, né? E acidente aeronáutico, na grande maioria das vezes, é pauta de noticiário, né? Porque são normalmente acidentes graves, que na grande maioria das vezes envolve vítimas fatais e às vezes uma quantidade bastante considerável de vítimas, de pessoas que morrem. Então, acidente aeronáutico é pauta de noticiário. E aí, vocês observam que, já devem ter observado, que o repórter fala o seguinte, olha, a ANAC garantiu que a aeronave estava com as manutenções em dia. Dizer que, quando a ANAC dá essa informação à imprensa, o que a ANAC está dizendo? De acordo, aquela aeronave que sofreu o acidente, ela está com a sua manutenção conforme prevê o RBAC 91, ou seja, 12 meses, tem uma inspeção que foi cumprida 12 meses precedentes, dentro de 12 meses precedentes à operação, ou, em casos comerciais, 100 horas de voo. Isso, então, o que está por trás dessa informação de que a ANAC assegura
que a aeronave estava com a sua manutenção em dia, é dizer que ela estava em dia com as inspeções de 100 horas ou a inspeção anual dentro dos requisitos do RBAC 91, que determina-se a periodicidade, e o RBAC 43, que vai dizer o que deve ser feita, o que deve ser cumprido, quais são as inspeções, quais são os componentes que devem ser verificados a cada 12 meses ou a cada 100 horas de voo. Ok? Então, repetindo, o RBAC 91 são os requisitos gerais de operação para aeronaves civis, e o 43 nós vamos ver já, agora aqui adiante. Então está aqui, ó, RBAC número 43, que é manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Manutenção preventiva está dentro do escopo, está dentro da definição também de manutenção programada, tá? Ou seja, foi uma manutenção, foi uma inspeção que ela não foi verificada, ela não foi efetuada porque a aeronave tinha uma pane ou havia um componente em pane, mas é uma prevenção. Há componentes na aeronave que, em caso de falha, levam a um acidente grave, acidentes fatais. E há outros itens, outros componentes que, em caso de falha, não há criticidade quanto à operacionalidade ou à navegabilidade da aeronave. Essas, então, que afetam a segurança de voo, esses componentes, são aqueles que passam por uma verificação mais criteriosa. A princípio, normalmente, o fabricante, a engenharia aeronáutica, determina a redundância para componentes que, em caso de falha, possam trazer risco à segurança de voo. E, além disso, há uma preocupação maior quanto aos procedimentos de manutenção, e daí, então, vem essa expressão manutenção preventiva. O que o apêndice D do RBAC 43 vem trazendo para a gente? Observem aí. Um detalhe importante, se vocês estão utilizando como material didático, como material de apoio para estudar para essa disciplina, a IAC da ANAC, a apostila antiga, que normalmente é vendida nas escolas de aviação, você vai ver que esse texto, ou que essa informação RBAC 43, vem escrito como parte 14, ou CFR 14, parte 43. Tá? Mas aí essa parte 43 é o RBAC 43, é praticamente o mesmo conteúdo. Basicamente, RBAC 43 e parte 43 da FAA, nós estamos falando do mesmo documento. E o material didático, a IAC, traz a parte 43, tá bom? Mas você vai observar que o apêndice é o mesmo e as informações praticamente são as mesmas. Somente que aqui nós estamos com o regulamento brasileiro, da ANAC, e atualizado. Vejam que nós estamos aqui, ó, na emenda número 4 e com a última revisão ocorrida em 2 de agosto de 2019, que foi a emenda número 4. Dias antes de eu estar, enquanto eu preparava essa videoaula, esse material, dias atrás foi que eu acessei o site da ANAC e então baixei esse RBAC, esse regulamento brasileiro, ou seja, o que nós temos aqui é um material atualizado. E os senhores também têm acesso, caso queiram, a todos os RBACs, bastam acessar o site da ANAC, www.anac.gov.br. Já na primeira página do site, já tem lá RBACs e RBHAs, que são os antigos RBACs. São os regulamentos ainda, RBHAs são regulamentos ainda da época do Departamento de Aviação Civil. Voltando então ao nosso assunto em tela, o apêndice D do RBAC 43 vai dizer o que tem que ser verificado a cada 100 horas ou em uma inspeção anual. Vejam que enquanto dentro dos requisitos gerais de operação de aeronaves civis, que é o RBAC 91, esse regulamento vai dizer
quais devem ser as periodicidades, que são 12 meses ou 100 horas de voo. Já o RBAC 43 vai então dizer o que deve ser verificado. Vejam, objetivos e detalhes de itens a serem incluídos nas inspeções anuais e inspeções de 100 horas, conforme aplicável para aeronaves específicas. Então temos aqui no D43.1, isso aqui é do apêndice D, ou apêndice delta, objetivos e detalhes de itens a serem incluídos nas inspeções de 100 horas, anuais e de 100 horas. Então nós começamos aqui com o item A. Cada pessoa que for executar uma inspeção anual ou inspeção de 100 horas deve, antes dessa inspeção, remover ou abrir todas as janelas de inspeção necessárias, portas de acesso, carenagens e capotas dos motores. Deve ainda limpar toda a aeronave e seus motores. Qual é o primeiro item, então, de uma inspeção anual ou de 100 horas? Facilitar o acesso aos vários pontos da aeronave e que a aeronave esteja limpa. Quando a gente cumpre uma inspeção dessa, normalmente o operador lá da aeronave ele produz uma ficha de inspeção, tá? É bom dizer também que se isso é uma força, se essa inspeção de 100 horas ou anual, ela vem com força de regulamento da agência, da autoridade regulamentadora, da autoridade aeronáutica, é também óbvio que essas informações estão no manual de manutenção da aeronave, dentro daquilo que nós chamamos de programa de manutenção. Assunto que a gente falou com bastante detalhes na nossa primeira videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, recorra lá, por favor, à primeira videoaula. Então, vocês vão observar que nós tratamos sobre essa questão. Tá? E também dos manuais. E também o próprio slide que eu disponibilizei para vocês em PDF, há textos ali trazendo essas informações. Tá bom? Então, na ficha de inspeção, dessa inspeção programada, dessa manutenção programada, já vai estar lá como um dos primeiros tópicos. Os acessos que devem ser abertos e, antes disso, obviamente, a limpeza da aeronave. Tá? Depois, seguem toda uma rotina de verificações em pontos específicos da aeronave. Eu não vou ler tudo, é bastante extenso, não há necessidade de eu ficar lendo, senão vai ficar uma videoaula cansativa, mas vai ficar disponível para vocês lá em PDF, então leiam. Tá? E se quiserem ter acesso, terem sempre à mão esses regulamentos, acessem o site da ANAC. Tá? Então depois, no item B, nós temos que, mais uma vez, cada pessoa que estiver executando uma inspeção para inspecionar os seguintes componentes do grupo de fuselagem. O que tem que ser feito, o que tem que ser verificado na fuselagem. Se for aplicável, entelamento e revestimento, se a aeronave for uma aeronave entelada, né? Se a fuselagem for entelada. Então, verificar com a deteriorização, distorção e outras evidências de falha e quanto a ferrugens de ligação e fixação defeituosa. Sistemas e componentes quanto à instalação imprópria, defeitos aparentes, operação insatisfatória. Invólucro, garrafas de gases, tanques de lastros e partes afins quanto a más condições. Vejam que aqui o RBAC ele é um pouco genérico, né? Ele não diz exatamente quais são os componentes. Ele fala sistemas e componentes quanto à instalação imprópria, defeitos aparentes e operação insatisfatória. Mas quando você vai ao manual de manutenção da aeronave, quando você vai ao programa de manutenção, fiquem tranquilos que ela vai estar dizendo, tá? Dentro desse item número 2 aí, que é a verificação dos componentes do grupo de fuselagem, o manual vai dizer, o fabricante determina o que você vai ter que verificar. Tá bom? Como também os invólucros, os acessos que precisam ser abertos. Tá? Como eu falei, não vou entrar no mérito, mas temos ainda, muito a fundo, compartimento de passageiros e dos pilotos, também com todos os seus itens a serem verificados. Tá? O grupo motor, propulsor e as nacelles, ou seja,
Falar em grupo motopropulsor é falar, basicamente, se for o caso, motor e, às vezes, motor e hélice. Ok? Esse é o grupo motopropulsor. Aí vem a área do motor, que deve ser verificada. Tá? Berço do motor, amortecedores e todos os requisitos. Depois, o grupo do trem de pouso, com todos os seus componentes também que precisam ser verificados. Tá? E aqui, por exemplo, vejam, ó, pneus quanto a desgastes e corte. Isso aqui pode determinar a troca de pneu, né? Rodas quanto a trincas, é o cubo da roda, né? Sistema elétrico. Então, observem que, por vezes, essa inspeção que, numa primeira análise, tem um escopo de inspeção visual, pode também ter aí obrigatoriedade de troca de componente ou ainda verificar que há falha, há deteriorização em algum componente que determinará dessa forma a troca. Tá? Depois nós temos ainda uma verificação mais abrangente da seção central, da fuselagem, quanto a condições gerais, deteriorização e por aí vai. Tá? E o funcionamento do conjunto completo da empenagem, e aí falar em conjunto completo da empenagem é falar de estabilizador horizontal, estabilizador vertical, essa é a empenagem da aeronave, também verificação das asas, tá? E por fim, aqui ele tentando no item H pegar tudo, ele fala, ó, cada pessoa que estiver executando uma inspeção anual, uma inspeção de 100 horas, deve inspecionar os seguintes componentes do grupo de hélice. E aí ele vai dizer também o que deve ser verificado na hélice, ok? E aqui, grupo de rádio, grupo de aviônicos. Eu quis usar essa expressão, abranger tudo da aeronave, caso alguma coisa não tenha sido vista nos itens anteriores, mas está aqui no J. Ó. Ele vai dizer, ó, cada item de miscelânea instalado na aeronave, porventura não citado nesta listagem, quanto à instalação e operação imprópria. Ou seja, depois que ele dá essa visão geral de tudo que tem que ser visto, se for observado que faltou alguma coisa, está dentro então desses itens de miscelânea que ele coloca aqui então no item J. Tá? Vejam então que essa inspeção programada com a periodicidade de hora de voo de 100 horas, ou uma periodicidade calendárica de 12 meses, ou chamada também de inspeção anual, ela é determinada, ela tem que ser cumprida obrigatoriamente por força de regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, que isso se replica também para outros países, ou melhor, o Brasil replica, né? O Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil brasileira, ela copia, ela segue praticamente na íntegra os regulamentos da FAA e da EASA. Tá bom? Seguindo em frente, nós temos agora as inspeções progressivas. Mais uma vez eu falo, se você quiser fazer um intervalo, fique à vontade, caso contrário, a gente prossegue aí. Estamos próximo de 1 hora de aula, acredito que mais entre 20 e 25 minutos vamos conseguir concluir essa videoaula de hoje. Inspeções progressivas. Nós vamos ver agora que todos esses itens a serem verificados nas inspeções programadas de 100 horas ou anual, elas podem ser diluídas de uma forma progressiva, sem que a aeronave fique vários dias sem poder operar. Tá? Vamos ver isso agora, que é o que nós chamamos das inspeções progressivas. Como o escopo e os detalhes de uma inspeção anual são muito extensos e poderiam manter uma aeronave fora de serviço por um período considerável, programas alternativos de inspeções podem ser utilizados para minimizar o tempo de inatividade da aeronave. Um programa de inspeção progressiva permite que uma aeronave seja inspecionada, obviamente, de forma progressiva. O escopo e os detalhes de uma inspeção anual
são essencialmente divididos em segmentos ou fases, que normalmente fica dividido entre 4 e 6 fases. A conclusão de todas as fases completam um ciclo que atendem todos os requisitos de uma inspeção anual. Perceberam, então? O que vem a ser uma inspeção progressiva? É aquela que os procedimentos de inspeção programada são divididos em fases. Essas fases vão sendo cumpridas à medida que a aeronave vai ficando sem operar, ou melhor, a empresa programa paradas em tempos específicos para que então a manutenção cumpra os requisitos da inspeção anual. Tá? A vantagem desse programa é que qualquer segmento necessário pode ser concluído durante a noite e assim permitir que a aeronave voe diariamente sem perder nenhum potencial de receita. Os programas de inspeção progressiva incluem itens de rotina, como a troca de óleo do motor, e itens detalhados, como a inspeção dos cabos de comando de controle de voo. Então vejam, a manutenção progressiva ela vai dos itens mais corriqueiros, dos procedimentos de manutenção mais simples, como troca de óleo, por exemplo, como verificação visual da condição dos pneus, né? Como também itens mais detalhados, como, por exemplo, a verificação, uma inspeção dos cabos de comando de controle de voo. Há aí uma verificação, algo a ser pontuado, que é o seguinte, que mesmo que seja um processo de manutenção de inspeção detalhado, ele é preparado, o cartão de inspeção, que nós chamamos, ou as tasks, né? Os cartões de tarefa, eles são projetados para que os cabos de comando, por exemplo, sejam verificados durante o período da noite, durante a madrugada, momento em que a aeronave não está em operação, de maneira que quando, ao amanhecer do dia, a aeronave ela já está pronta para cumprir a sua jornada de voos conforme lá as operações da empresa aérea determinou. Tá? Então, inspeções detalhadas geralmente são feitas uma vez a cada ciclo e, se nós estamos falando de inspeção programada pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, esse ciclo deve estar incluído dentro de 12 meses. Né? Por que 12 meses? Porque o RBAC 91, esse aqui que está atrás de mim, vai dizer para a gente que há uma periodicidade, há uma inspeção programada a ser realizada anualmente ou a cada 100 horas de voo. Tranquilo, né? E aí então nós vamos ver que isso vai estar diluído. Veja um detalhe muito importante, que também preconiza, que também é um requisito do RBAC 91. O operador da aeronave, então, ele pode criar um programa de inspeção progressiva, um programa de inspeções progressivas? Pode. Vejam o que o item D aí desse RBAC vai nos dizer. Cada proprietário ou operador de uma aeronave que deseje usar um programa de inspeções progressivas deve encaminhar um requerimento por escrito à ANAC, juntamente com a indicação de um mecânico qualificado autorizado a realizar inspeções ou de uma organização de manutenção certificada, apropriadamente qualificada, ou do fabricante da aeronave. Parênteses. A indicação de um mecânico qualificado, autorizado a realizar a inspeção. Aonde vão estar essas informações? Quem é o mecânico qualificado? Qual é a RBAC que vai dizer para mim que qualifica um mecânico? E os senhores, como futuros mecânicos da aviação civil, devem conhecer RBAC 65. Agora, esse mecânico qualificado, qual é o RBAC que autoriza ele a cumprir essa inspeção progressiva de acordo com a solicitação do operador da aeronave? Qual é? RBAC 43, que nós vimos anteriormente, é onde estão os itens a serem verificados. Tá bom?
Além disso, é necessário que haja um manual atualizado com os procedimentos de inspeção pronto. Aqui, por favor, se os senhores forem ler esse texto, vão ler aqui, ó, um manual atualizado com os procedimentos de inspeção pronta. Aqui deveria ser pronto, tá? O erro não foi meu, não. Eu tirei direto do RBAC, então aqui deveria ser pronto. E facilmente compreensível pelos pilotos e pelo pessoal de manutenção, contendo em detalhes uma explicação da inspeção progressiva, incluindo a responsabilidade sobre a continuidade das inspeções, a maneira de preencher os relatórios, a guarda e conservação desses relatórios e a documentação técnica de referência. Aí fala sobre o programa de inspeção e todos os outros requisitos aos quais o proprietário da aeronave precisa apresentar à Agência Nacional de Aviação Civil, que vai fazer uma análise, uma avaliação e análise desse programa e, se caso aprovar, o operador, então, o proprietário, passa a cumprir as suas inspeções anuais, conforme prevê o RBAC 91, dentro de inspeções progressivas com um manual de procedimentos atualizado. Tá? Esqueci de fechar o parênteses lá do que eu abri. Ó. Quando eu falo de mecânico, então é RBAC 45 e RBAC 43. Agora, essa organização de manutenção é a oficina, tá? E aí, o RBAC, que vai trazer os requisitos para que uma organização de manutenção possa trabalhar na aviação, nós estamos falando do RBAC 145, tá? E por vezes também vocês vão dizer, uma empresa 145. O que é uma empresa 145? Uma empresa 145 é uma organização de manutenção que trabalha de acordo com os requisitos do RBAC 145, tá? Mas veja, não é a única, tá? Há ainda empresas aéreas que têm o seu próprio corpo de mantenedores de manutenção, de funcionários da manutenção, equipe de manutenção. Aí nós vamos precisar ver a partir de que condições essa aeronave opera, né? As condições de operação, quantidade de passageiros, que aí então esses procedimentos de manutenção, esse corpo de mantenedores, está dentro do RBAC 121 ou do RBAC 135. A diferença entre o 121 e o 135 é quanto à quantidade de passageiros e o peso máximo da aeronave. Tá bom, gente? Estamos juntos? Tudo tranquilo? Não se esqueçam, dúvidas, recorra ao Google Sala de Aula, tá? Depois nós temos as inspeções contínuas, que são chamados os checks. Detalhe, tá? A inspeção contínua você vai observar que ela é muito parecida com a inspeção contínua. O próprio nome, o próprio texto já vai dizer que a diferença só entre uma inspeção progressiva e as inspeções continuadas é quanto a aeronave, a condição da aeronave para as inspeções continuadas ou manutenção continuada é aplicado para aeronaves com motor a turbina ou aeronaves de grande porte, tá? Motores a reação ou aeronaves de grande porte. Aí vejam, observe o que está escrito aí, ó, e você vai ver que é muito igual lá ao progressivo. Como os programas de inspeção progressivas exigem a aprovação da ANAC, cuja solicitação deve ser baseada nos RBACs que regulam a operação da aeronave, 121, 135, o próprio RBAC 43, né, que traz todo o escopo de itens a serem verificados. As companhias aéreas utilizam um programa de manutenção continuada que inclui inspeções de rotina e detalhadas. Então, aqui, verificações de rotina e verificações detalhadas semelhantes à inspeção anterior, ou o tipo de inspeção anterior. No entanto, as inspeções detalhadas podem incluir diferentes níveis de detalhes. Geralmente, esses níveis de detalhes ou essas inspeções quanto à rotina, né, quanto à complexidade da tarefa de manutenção, da inspeção, é dividida em checks. E aí nós temos 4, basicamente. O Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Outras companhias aéreas, e também com o aval do fabricante e da agência reguladora, vem check 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa, 3A, 3B, 3C e por aí vai. Mas basicamente, esses checks são divididos em 4, A, B, C e D, tá? Envolvendo níveis crescentes de detalhamento, ou níveis crescentes de detalhes. Por exemplo, os cheques alfa,
o Alpha Check, são os menos abrangentes e ocorre com bastante frequência. Já dentro de uma companhia aérea que opera dentro desse processo de manutenção continuada com os níveis A, B, C e D, sendo o nível D ou o check delta o mais abrangente, o mais detalhado, aí então os requisitos, os critérios, os processos de manutenção são muito mais detalhados, tá? E aí, nesse momento, a aeronave, de fato, ela fica um pouco mais de tempo parada, tá? Veja o que o texto fala para a gente. Os cheques delta, por outro lado, são extremamente abrangentes, envolvendo grandes desmontagens, remoção, revisão e inspeção de sistemas e componentes. Eles podem ocorrer apenas de 3 a 6 vezes durante a vida útil de uma aeronave. Que isso não quer dizer que a aeronave não tenha inspeção, tá? Veja que nós estamos falando do cheque delta, do último nível de manutenção programada. Aí então, a aeronave fica um bom tempo parada, a companhia aérea se prepara para que uma outra aeronave substitua o esforço aéreo dessa que vai entrar nesse cheque delta, e aí então a aeronave fica esse tempo parada, tá? Por esse grande intervalo de tempo aí de parada, é por isso que esse tipo de inspeção vai ocorrer aí de 3 a 6 vezes durante a vida útil inteira da aeronave. Tá bom? Esse então é uma inspeção continuada que tem uma similaridade muito grande, ficando basicamente a diferença só por conta do porte da aeronave e dela ser equipada com motor a turbina. Depois disso, nós temos as verificações ou as inspeções de transponder e do sistema do altímetro. Mais uma vez, agora não estamos falando mais da inspeção de 100 horas ou anual, porém, essa determinação de inspeção do transponder e do sistema do altímetro é determinada pelo RBAC 91. E o que deve ser verificado nas inspeções desses componentes estão, então, no RBAC 43, onde vai dizer quem pode fazer e como tem que ser feito. Tá? O altímetro, gente, vocês estão no básico, né? Então não tiveram aula de instrumentos ainda. O altímetro, como o próprio nome já dá a dica, ele vai indicar a altitude da aeronave. Se você já teve aula de conhecimentos básicos de aeronaves de asas fixas e asas rotativas, que é a antiga disciplina aerodinâmica, vai lembrar que a altitude é a distância vertical que um ponto elevado ou a aeronave está tendo como referência o nível do mar, ok? Esse, então, grosso modo, bem por cima, é um indicador de altitude, tá? E o transponder é o componente que fornece informações, é um equipamento de navegação que fornece informações para ATC. E aí, caramba, ATC, what is ATC? Air Traffic Control, o controle de tráfego aéreo, tá? O controle de tráfego aéreo, para ele saber a posição da aeronave, o controlador de tráfego aéreo, para que ele saiba dentro do seu radar de controle aonde aquela aeronave está, qual é o nível de voo que ela está, né? Se ela está dentro da rota determinada pelo plano de voo feito pelo próprio piloto ou pela empresa aérea, é através do transponder. Tá? Faz lembrar aquele acidente ocorrido há um bom tempo atrás, daquela colisão da aeronave da Gol Linhas Aéreas com a aeronave da Embraer, que entre um dos fatores contribuintes para aquele acidente foi que a aeronave da Embraer estava com a tripulação da aeronave da Embraer, desligou o transponder e por isso também o TCAS, que é o sistema de alarme de tráfego, né, de colisão em rota, não funcionou e não foi possível verificar que haviam duas aeronaves em rota de colisão, em sentidos opostos, né, voando na mesma direção em sentidos opostos.
Então essa é a função do transponder. Vejam então o quanto que esse instrumento, ou melhor, quanto que esse sistema de navegação é crítico para o voo, né, para a navegação. Por isso então o RBAC 91 vem trazer esse requisito, essa determinação da inspeção desses dois componentes, como também como vai ser feito através do RBAC 43. Por que também o altímetro com transponder? Porque o transponder, gente, ele opera no que nós chamamos de no modo C. O modo C, ou modo Charlie, é um modo de operação onde o controlador do tráfego aéreo tem a informação da altitude da aeronave, ou seja, em qual nível de voo que ela está. E essa informação ela vem do sistema do altímetro. Tá? Seja um instrumento analógico, como esse que está aí no slide, seja por um computador de dados de ar. Tá? Que eu não posso entrar em detalhes aqui porque os senhores não estão nessa fase ainda e ficar falando aqui não vai trazer entendimento, não vai ajudar. Tá? Então, vejam que tanto para o transponder quanto para o altímetro, o RBAC 91 vai dizer que dentro de 24 meses precedentes, uma aeronave ou um avião ou um helicóptero operando num espaço aéreo em voo IFR. O que é IFR? São as regras de voo por instrumento, Instrument Flight Rules. Então, a cada 24 meses, ou dentro dos 24 meses precedentes da operação, cada sistema de pressão estática. Pressão estática é o sistema de pressão ou é a pressão atmosférica que é necessário ter essa informação de pressão atmosférica no nível de voo da aeronave para que nós tenhamos a indicação da altitude aqui no altímetro. Tá? Cada altímetro e cada equipamento automático de informação de altitude tiver sido testado, inspecionado e considerado conforme, agora não mais o apêndice D. O apêndice D são os requisitos para a inspeção de anual e de 100 horas. Agora é ainda no RBAC 43, só que agora é no apêndice ECO. O apêndice E vai trazer os requisitos para a inspeção do sistema de pressão estática do altímetro para a operação em espaço aéreo controlado em voo IFR. Tá bom? Então, sido testado, considerado conforme os parâmetros e tudo mais. Tá bom? Semelhantemente, isso vai acontecer com o equipamento transponder, também dentro dos 24 meses precedentes à operação da aeronave, ou dentro dos 24 meses que precede a operação da aeronave, o transponder tem que ter sido testado, inspecionado e considerado conforme agora o apêndice F, o apêndice FOX, enquanto o altímetro é no apêndice ECO, o de 100 horas e de anual é no delta, o apêndice ECO é para o altímetro e o FOX, o apêndice F, do RBAC 43 para o transponder. E as condições, verificar se há erros, né? Verificar se algo está fora dos requisitos do apêndice F. Se tiver fora, a aeronave não vai poder operar com aquele transponder, tá? Então, somente é permitido utilizar um transponder como especificado nos parágrafos 121, 345, 135, 143. Esses parágrafos do 121 é do RBAC 121, tá? Aqui, então aqui, ambos, ou respectivamente, dos RBAC 121 e 135, e do parágrafo 91 do RBAC 91, dos 24 meses precedentes, o transponder ter sido testado, inspecionado e considerado conforme o apêndice F do RBAC 43. Tá bom, gente? Eu espero que nesse aí, quase 1h20 eu já ia falar 1h20 de voo, dentro dessa 1h20 de vídeo aula, eu tenha conseguido ser claro e objetivo quanto aos tipos de inspeção programada, que foi o tema da nossa videoaula de hoje, né? Mas não encerramos o assunto inspeção hoje. A nossa próxima videoaula nós vamos tratar das inspeções especiais, que são aquelas inspeções não programadas, também chamadas de inspeções
condicionais, que é conforme a condição de operação da aeronave, que vai determinar o cumprimento de uma dessas inspeções, ou mais de uma dessas inspeções especiais. E aqui nós vimos os tipos, na aula de hoje, os tipos de inspeções programadas, que é a de 100 horas, ou a anual, e o que vem depois disso é uma maneira de não diminuir a operacionalidade da aeronave, a disponibilidade da aeronave para o voo, que é diluir os requisitos dessas inspeções anuais nas inspeções progressivas e nas inspeções contínuas dentro daquelas fases dos ciclos, né, chamados dos checks, que nós vimos aqui o Alfa, Bravo, Charlie e Delta, que do A até o Delta, esses checks vão aumentando o detalhamento, a criticidade e a complexidade do procedimento de inspeção. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. A nossa próxima videoaula, então, nós vamos ver as inspeções especiais, e a quarta e última videoaula serão as inspeções não destrutivas, ou os ensaios não destrutivos. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês, gente. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.